muita demais. gente vai querer ir agora, né? Mas também já falei pra você. Eu quero. Tem umas pousadas tão lindas lá, uns lugares tão legais pra você conhecer. É muito bom. Agora, sabe que outro dia a gente tava conversando nos bastidores? A gente tava lembrando de algumas pessoas que morreram muito jovens, né? Muitas, né? Famosérrimas, né? Famosíssimas, e aí você pode começar a pensar de outras pessoas não tão famosas também. E aí, nesse dia, o Mantovani estava com a gente, até hoje a gente trouxe o Mantovani para isso, e você disse que tem um porquê disso acontecer em alguns momentos, de acontecer algumas coisas que modificam a vida da gente. Sim. Na verdade, a gente ouve muitas pessoas falarem a respeito do retorno de Saturno. O retorno de Saturno é um evento astrológico muito importante, muito significativo no nosso mapa. E todo mundo, sem distinção, passa por esse processo, vamos chamar assim. Esse processo do retorno de Saturno. Isso. Fizemos até uma pequena matéria explicando para você um pouco desse retorno de Saturno. Vamos ver? Olha lá. Saturno é o último planeta que pode ser visto a olho nu. Por isso, na astrologia, ele é quem simboliza o limite. Um retorno de Saturno é um trânsito astrológico que ocorre quando o planeta Saturno retorna ao mesmo local do céu que ocupava no momento do nascimento da pessoa. Todo esse movimento acontece entre a idade de 28 e 30 anos. Fora da astrologia, a gente chama isso de crise dos 30, sabe? De volta aos astros, o retorno de Saturno é aquele momento em que tomamos consciência de nossas limitações, daquilo que podemos ou não fazer. É quando nos tornamos efetivamente adultos. Aprendemos a diferença entre o que é viável e o que é fantasia. Alguns estudiosos alertam que esta força independe da nossa vontade. É algo maior que pode causar grandes transformações e até danos irreparáveis. Para algumas pessoas, esta é uma fase dolorosa, pois elas descobrem que não são mais crianças e que algumas sérias responsabilidades precisam ser assumidas. Para tantas outras pessoas, o retorno de Saturno pode ser uma fase muito feliz, de grandes realizações. Um momento em que nos deparamos com resultados. É como se a vida começasse finalmente a tomar forma. Ah, então é assim, dos 28 aos 30 anos. Aos 30 anos. A gente passa pelo retorno de Saturno, ele volta? Ele volta. O que acontece, Kátia? Quando a gente nasce, no primeiro momento que a gente dá o respiro, no céu tem uma configuração astral. Os planetas estão lá nos seus devidos lugares. Depois de 28 anos, a gente considera a primeira volta, que é o retorno de Saturno. Para esse planeta, seria o nosso primeiro ano de vida. Nossa. É porque você passa só de 28 em 28, Isso. Transformador, né? Muito. E aí o que acontece? Aos 28, 29 anos, cada pessoa vai ter um período exato que vai depender do grau que Saturno está no mapa. Nessa época, ele vai estar exatamente naquele ponto de onde nós nascemos. De onde partiu. De onde partiu. Gente, nunca imaginei isso. Saturno é um planeta que fala do tempo. É o planeta do karma e é aquele pai que dá o limite. E dá a consciência também. Então é aquele que dá bronca. Que dá a Fala, bronca. escuta, aqui você tá... Mas é aquele pai que nos coloca no eixo. Então, necessariamente, é um chacoalhão. Um chacoalhão grande. Então é alguma mudança na vida da pessoa que depende de onde que esse Saturno tá posicionado e que no casa mapa? que ele está. É muito legal você que está assistindo a gente, ou até a gente fazer essa reflexão, de pensar aos 27, dos 28 até os 30 anos, o que de significativo aconteceu na minha vida? Todo mundo vai fazer esse raciocínio agora, né? Você consegue também, de algumas coisas, e a gente lembra de alguns motivos. Algumas pessoas têm processos mais difíceis, outras pessoas têm processos mais alegres, vai depender do karma de cada um. Então, por exemplo, eu já vi muitas mães que vão lá no meu consultório e falam, o que aconteceu aos seus 28 anos? Eu tive filho, comecei a estruturar minha família. Aí você ouve de outra pessoa, não, eu perdi tudo. Então, são extremos, né? São extremos. Agora, a gente lembrando aqui, a gente lembra de alguns famosos que partiram para outro plano astral por volta dos 28, 29, 30 também, anos, 28. Né? Falam até em maldição muitas vezes. Eu sei que é uma palavra dura, é pesada, mas falam disso no meio dos famosos também. Tem gente que fala porque diz que é uma época pesada. Para todos, para a maioria. Para a astrologia, essa seria uma época em que a gente deixa de ser
adolescente para se tornar adulto de verdade. Então é quando você recebe as responsabilidades da sua missão, da sua vida, do seu propósito. E você fica com clareza a respeito disso. Você sabe que tem países, Kátia, e civilizações que a pessoa só se torna rei, ela só toma conta, ela só posse, aliás, de ser rei ou rainha depois desse retorno de Saturno. Olha, porque aí que Exato. vai dizer realmente se ela vai conseguir lidar com... E aí a pessoa vai ter consciência Nossa. disso também, né? Pra ver o quanto que eles se baseiam mesmo na astrologia. na astrologia, né? Quer dizer, o momento que você nasce é seu, é único. E, ao mesmo tempo, tem fases que todos passam, muito parecidas, por volta, como você diz, nesse caso, o retorno de Saturno, dos 28, 27, Antigamente, a astrologia tradicional, porque hoje a gente pratica uma astrologia moderna, que dá vazão a uma outra leitura desses planetas e de todos os trânsitos. Mas na astrologia antiga, que é a tradicional, Saturno é o grande maléfico. Então, para a astrologia tradicional antiga, a astrologia tem quase 6.000 anos, aproximadamente. Lá, os astrólogos achavam que eram trânsitos maléficos, muito ruins. Então, por isso que fica esse ranço até hoje de que é um planeta difícil. E de fato é. Agora, vamos lembrar de algumas pessoas. Amy Winehouse morreu por volta dessa... Por volta dessa de 27 idade. anos. 27 anos e no auge, né? Isso. Cristiano Araújo, aos 29 anos. 29 E o Cristiano também, muito Araújo justo. numa tragédia que parou o Brasil, né? Sim. Daquela forma, E tava no pico do sucesso. no pico do sucesso e no melhor momento da carreira, cachê, família. Ele e a namorada, eu não lembro o nome Namorada dele, quantos anos Alana, tinha a de Alana? 19 anos. Ah, tinha 19. Super A jovem. namorada era super jovem. E o que eu acho legal da gente já pensar E o quando Gabriel a gente... Diniz com 28, Recentemente, Super né? recente, recentemente. É o que é legal da gente pensar quando a gente fala desses artistas. Outro dia, quando o Gabriel Diniz faleceu, muita gente me perguntou se era karma, né? Se era uma coisa difícil para ele. Essas pessoas, a gente acredita, Kátia, que nasçam com uma missão de ser um portador de uma mensagem. Não só dentro daquele propósito que é o trabalho. No caso, a gente está falando de 3 cantores. Então, através da música, esses artistas expressam alguma coisa Chegam importante. nas pessoas, Chegam nas arrastam pessoas. multidões. Agora, a forma também da morte dessas pessoas é como se fosse um marco para que a sociedade, para que a cultura, para que as pessoas repensem a própria vida. É, eu acho que o Mantovani falou uma coisa que a gente até falou no dia que a gente estava cobrindo a morte do Gabriel Diniz. Sempre causa um chacoalhão. Quando acontece uma morte trágica como essa, todo mundo fica, né? O Brasil inteiro parou para ter aquele chacoalhão. Eu sempre ouço muitas bobagens em torno disso, das pessoas se utilizando da espiritualidade para tirar proveito. E tentar explicar, porque morreu no mangue, ou morreu num acidente, foi praga, maldição. Eu, particularmente, não consigo entender, através da astrologia, que seja uma maldição. A pessoa tem um tempo, e esse tempo ela tem que fazer da história dela uma missão e chegar à vida das pessoas. Mas, por exemplo, eu ouvi dizer, não sei se isso é real, pode estar nessa leva das pessoas que falam muita coisa que não tem nada a ver, que dos 28, 27 até os 30, vai 27 e 28. Isso. Se você não aceita a sua missão de vida, se você falar assim, sei lá, vamos dizer, Gabriel Diniz, pegar um exemplo, estava no auge, ajudava muita gente, olhando a gente fala assim, a missão de vida dele era essa. Podia ser outra qualquer. Talvez ele não tivesse essa clareza também da missão. Também. Não é? Talvez Pode ser. não. Ou vai, Amy Winehouse, vai. Nossa, Que, na verdade, parecia um suicídio. Porque ela usou um monte de drogas, A gente sabe de que bebida. quem tem qualquer tipo de vício é um suicídio inconsciente. Um suicídio lento. Um lento que vai aos poucos. Mas aí tem alguma coisa a ver com esse trânsito de Saturno e que é um momento que se a pessoa ou não aceita a sua missão ou então já chegou no topo da sua missão como você disse, foi essa, mandar dar um chacoalhão em todo mundo e mostrar para as pessoas o quanto que você tem que acreditar naquilo que você crê. Até porque você falou de karma, né? Sim. Isso pode trazer uma influência, não digo para todo mundo morrer, mas se é naquele momento, tem um período, X tempo, vai, dentro da crença de cada um, para a pessoa passar para um outro plano, ela ser retirada porque ela concluiu. Sim, isso a gente poderia olhar de uma forma bastante profunda, porque Saturno, se a gente pensar, ele é o senhor dos limites, tanto que é o último planeta que a gente consegue enxergar a olho nu. Mas ele é o limite, ele representa o limite do tempo, o limite de uma história. Então, se você já cumpriu,
E dependendo de outros trânsitos que você tiver no seu mapa, por exemplo, a gente não pode comparar o mapa de uma M com a do Gabriel. Não, são- E o coisas caso de distintas. morte dos dois é completamente diferente. Diferentes. Da Amy Winehouse afundada nas drogas, Sim. né? E no caso do Gabriel, num acidente, acidente trágico. aéreo. Sim, Completamente. não foi escolha dele. É. Agora, por exemplo, a Amy, eu acho que isso que você está perguntando para mim faz muito sentido para ela. Uma pessoa que teve todo esse emocional complexo, que não buscou ajuda adequada, que talvez fraquejou em muitos aspectos, não conseguiu vencer os vícios, com certeza ela pode estar negando a missão dela de ser uma artista que toca a vida das pessoas e De que uma vai forma positiva, né? Positiva. Mesmo atingindo o sucesso que ela atingiu. Porque a Amy Winehouse faleceu, acho que ela estava no topo, ela estava em primeiro lugar Mas não quando ela era um faleceu. bom exemplo, vamos dizer É. assim, para os jovens que a seguiam. e talvez não aguentou o tamanho do sucesso que ela Ela poderia tinha problemas ter. emocionais profundos. Já tanto o Gabriel Diniz como o Cristiano Araújo estavam no pico do sucesso, mas extremamente felizes. A história Quer de ambos é muito parecida, distintos né? Da Amy Winehouse, É. né? E o que eu acho legal da gente falar do Gabriel, por exemplo, que é o caso mais recente, é a lucidez dessa família. do Pois é, pai. Mantovani, é verdade. Então você percebe que ele já nasceu num lar, numa família de condições espirituais e de consciência muito Diferenciada. elevadas. Estruturadas, porque o pai Estruturados. deu um show de. Até comentei com você, algumas Foi. pessoas falaram em frieza. Na verdade, o pai do Gabriel Diniz, ele deu alguns discursos falando dessa coisa que ele aceita É um o que, equilíbrio, o que né? A aconteceu na fé, vida né? dele. É. E quanto esse pai, Kátia, desculpa te interromper, quanto esse pai também está sendo um exemplo para Sim, pra outros outros pais pais. e outras mães que perderam seus filhos, né? E que Verdade. talvez não tenham essa clareza espiritual. é. Exatamente. Vamos mostrar, gente, só para o intervalo e na volta a gente mostra famosos que não fizeram a passagem, não morreram nessa fase dessa vida, mas passaram por grandes transformações Isso. nesse primeiro ciclo completo de Ainda Saturno. passam, né? Vamos para o intervalo e a gente volta em 2 minutos. Até já. Estamos falando, gente, sobre o retorno de Saturno, que seria o primeiro aniversário que a gente faria de Saturno. Primeiro ano de vida para Saturno. Por sinal, né? estou entrando nele, estou preocupadíssimo. Você tem 28 anos? Eu vou fazer 28 esse ano agora. Nossa, É você hora- é novinho. É hora de virar adulto. É. Achei que eu já tinha virado de dar um Cresce. trabalho. Olha, Não. e a gente só esqueceu de dizer que o trânsito de Saturno ele pode levar de 2 anos a 2 anos e meio. Ah, tem o período, Então ele né? é lento, ele é um planeta lento. Agora, falamos de algumas pessoas que passaram para outro lado, para outra dimensão, nessa fase. Agora, teve artistas que se envolveram em polêmicas. A gente separou aqui o Neymar, Sim. que nasceu 5 de fevereiro de 92, aos 27 anos, teve várias polêmicas com Não ele. sai disso, né? É. Wesley Safadão, 30 anos, também. E Também. Luan Santana, 28 anos. Os 3 casos, né? O caso do Neymar, pra mim, e vamos ver se o Mantovani concorda também, é o caso mais evidente de polêmicas. Polêmicas na vida pessoal, polêmicas no trabalho. Agora, o caso mais recente, uma acusação aí que ele recebeu de estupro também. Ou seja, o Neymar, e ele tá com 27 anos agora, ele completou recentemente. É 5 de fevereiro. Eu tive a oportunidade de olhar o mapa pessoal de algumas pessoas. Isso quando a gente consegue encontrar os dados dessas pessoas, É. né? No caso do Neymar, eu já olhei o mapa dele algumas vezes e ao longo da vida ele vai ter muitos problemas onde essa exposição pode ser prejudicial para a vida dele. Então essa não vai ser a primeira nem a última. Nem a última e não é por conta desse retorno de Saturno. Agora, o que Olha. acontece? Ele tem 27 anos. O escândalo mais recente, que foi da questão do estupro, já mostra o que Saturno vai cobrar dele. Você tem que virar adulto. Você, Tomar como um muito ídolo, cuidado. como um mito, você precisa virar este homem. Né? Que é um mito no futebol, que é uma história inspiradora. Você sabe que as pessoas batem muito nessa tecla do Neymar, né, Cá? Mas ele... Que ele é muito jovem, por isso que ele erra muito tanto. jovem. E ele fez sucesso precocemente, ganhou pois muito é. dinheiro. Ganha, e não né? sabe, ainda tem Saturno vai maturidade para ele e dizer isso. assim, olha, você pode ser o melhor craque do mundo ou um dos melhores, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você já se divertiu, já conquistou fama, glória, mas e aí, a sua E responsabilidade? cresce, meu filho. E o Wesley Safadão? O Wesley Tem 30 Safadão, anos. com 30 anos de idade, mas ele vem de um processo que é antes dos 30, que tem tudo a ver Sim. com o que o Mantovani tá falando. Porque o Safadão vem num processo de polêmicas pessoais, na vida pessoal. Então teve toda a questão da separação da ex-mulher, a Milady. Depois todas as polêmicas que ele tentou A começar uma... exposição dela pra Tentou ele. começar uma nova família, tentou não, começou uma nova família e mesmo assim
não conseguiu sossego, porque toda hora tinha uma polêmica, uma encrenca, não é? E aí Até você outro vê, dia. não, e aí você vê como Saturno é esse pai que dá estrutura, a chinelada, dizendo, olha, aquela outra família, o que você deixou para trás? O que você precisa resolver lá? Volta e resolve lá. Volta e resolve. Para você ser um bom pai agora, numa nova família, numa nova configuração, você vai precisar também. Ele diz ter entendido isso, inclusive. E o Luan Santana também. Hoje tem 28, né? Tem 28. Tá bem no E eu meio. diria que ele está no ápice dessa revolução, desse retorno de Saturno. Então o Luan daqui para frente tende a se posicionar mais, a ter mais... ele sempre foi um cara responsável, pelo menos é o que a gente entende, Desses né? casos aqui, o Luan Santana é o caso mais responsável, mas nem por isso também não deixou de entrar em polêmicas, tumultos, coisas assim que deixaram o nome dele... Muito menino. Muito menino e muito famoso, com muito dinheiro. Não adianta a gente pensar assim, quando eu tinha 28, eu já tinha 2 filhos. Tomou vergonha na cara, tinha que tomar bem antes. Mas hoje é diferente, não é? É muito. E ainda mais quando você faz sucesso cedo. E eu acho que isso que você está falando, Kátia, tem tudo a ver com o retorno de Saturno, que é quando você diz assim, olha, deixei de ser um menino ou uma menina e agora você é adulto. Ou seja, a vida vai te cobrar a vida altura. vai cobrar, exatamente. Então, tudo que de repente até agora o Luan deixou de fazer, deixou de acreditar ou deixou de concluir na vida dele, Saturno vai dizer para ele, olha, agora você tem que concluir e fazer sua parte. No caso dele, casamento, que ele é muito cobrado, família. ele tá com a mesma namorada há muitos anos, né? Essa estrutura familiar. Nesse retorno de Saturno, a gente vai entender aí na vida do Luan se ele fica com essa moça ou se ele separa de vez. Que é um período que eu fico, sai? Porque Saturno fala assim, quais são suas fantasias? Aí você fala todo contente, é isso, aquilo, outro. Saturno fala, então, ó, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não serve mais. Isso aqui é alucinação. Isso aqui é alucinação e agora segue em frente com os pés no chão. Agora, tiveram outros artistas que tiveram uma reviravolta na vida nessa fase. Agora, pensa você na sua época, aí, dos 28 aos 30 anos. O que aconteceu, O que aconteceu? Olha, todo mundo deve estar fazendo, Mas eu lembro, mas é que pode ser que a principal eu não lembro. Porque mas sabe você nem que sabe aquilo que foi uma grande mudança, né? Aqui na produção, eu ouvi a Flora dizer que foi punk. O meu também foi eu já ouvi muito muito punk. essa história do Mas punk. foi muito punk? Muito, demais. Eu lembro que nessa fase... Não teve uma virada profissional? Eu fui pro Norte a Norte, eu fui pra Record. Foi uma exposição muito maior e eu não estava pronto para aquilo, não. Eu lembro que você me comentava às vezes. Mas era a imaturidade que eu tinha, não era nada para lidar com Mas aquilo. você soube lidar com essa fase, não, senão teria sido... Aquilo, na verdade, aquele momento foi super importante para mim, pessoalmente e profissionalmente. Sim. Porque eu pude enxergar o quanto que eu tinha que ser profissional. Olha. Que era diferente, a gente separar a razão e o coração. Mas isso é Saturno. Você está dando uma aula de Saturno, não é isso? Mas aí eu tive que aprender vida própria. É, da vida própria. É o melhor exemplo. Você deixa de sonhar e põe o pé no chão. Qual é a realidade? O que eu tenho que lidar? O que eu tenho que construir? Mas aí você leva para a vida, não é só para aquele momento, né? Você aprende o que você tem que fazer para mudar e para ser mais Porque o que feliz. Saturno nos dá, essa é a parte muito legal de um retorno de Saturno, né? Até pra gente usar os próximos exemplos que eu acho que são incríveis. Mas não é só uma fase ruim. Porque tudo que Saturno nos dá, ninguém tira mais. Então, por exemplo, a Angélica, aos 30 anos ela começou a namorar com o Luciano Huck, aí tem os filhos e tudo. Tem os filhos, e a família. Fernanda Gentil, que se separou do marido, assumiu um relacionamento com uma mulher e tá feliz da vida. No caso da Angélica, só pra gente ilustrar, ela não queria na época, inclusive dizem, namorar o Luciano Huck, acabou se apaixonando, casou, formou família. Porque o Luciano Huck era visto como um mulherengo, Ele né? era, Tinha namorado com um monte de famosos. Mas né? ela conseguiu, parece que, prender ele ali na linha. Porque provavelmente foi um presente de Saturno na vida da Angélica. Então, eu acho que é um exemplo clássico, né? Do que é bom que Saturno te dá. Às vezes te desestrutura inteiro para depois falar, não, a sua verdadeira estrutura é essa. No caso dela, deu marido, família, que provavelmente... A carreira também. Eu nunca vi o mapa da Angélica, mas provavelmente Saturno devia estar em algum lugar, deve estar em algum lugar ligado à família e relacionamento dela. Olha, que legal, né? Diretamente. E a Fernanda Gentil? Pois é, olha que interessante. E também é um exemplo muito legal. Por quê? Ela separa de uma situação que ela acreditava que era boa. Pois ela separa do marido, que ela tinha uma família e um filho. E aí ela assume quem ela quer ser. Então ela assume um relacionamento com uma mulher. Isso. Então, Saturno dá o senso de realidade e nos coloca em contato com o que é verdadeiro para nossa essência. Em todos os aspectos da vida, porque foi no profissional que ela ganhou destaque na Globo na época e também no pessoal. Agora é só cada um esperar, quem tem menos idade, dos 27 aos 18, ou
lá pra frente. Lá que eu pra ia te frente, perguntar. porque o segundo retorno de Saturno é aos 56 anos. Então a Olha, lição daqui volta de 6 novo. anos nós vamos falar sobre o assunto. E ele volta também fazendo essas doideiras? Na verdade, a gente entende que é um pouco mais leve, porque que É uma bom, né? turbulência de uma avião. turbulência de avião, mas que não cai. Mas é interessante as pessoas ficarem muito atentas e não entenderem o retorno de Saturno como uma coisa negativa só de desgraças. Todo o contexto do mapa é que vai dizer isso. Agora, tá. Então ele vem dos 28 aos 30, dos 56 aos 58, depois ele volta aos 80 e pouco. Aos 80 Nossa, e pouco. tem Acho que a aos 80 terceira. e pouco eu vou ser radical. Você não vai até 140 e poucos? Eu vou, mas aí eu então? vou estar aos 80 e pouco. Eu quero saber. Agora eu quero nem saber. Mas a gente não Eu tô pode de esquecer boa. que depois dos retornos Vai de estar sem Saturno, o filtro total. depois do retorno de Saturno, aos 38 mais ou menos, a gente tem uma quadratura de Plutão, que também é bem forte. 38? Que é Essa eu não onde lembro. a gente faz transformações profundas. Todo mundo raciocinando em casa. Exato. E depois, aos 42, a gente tem aí Urano fazendo grandes revoluções. Bom, aos 38 eu não lembro muito bem. Eu tenho que pensar, puxar Exato. naquela época, mas aos 42 eu bem lembro. Pois é, aos 42 a gente faz mudanças que nos libertam das amarras Ai, que todas. delícia, né? Se Libertam. libertar. A gente passa a ser a gente mesmo. É. Tanto que você, sem querer, você sabe que depois de muita coisa que aconteceu, eu mudei o nome da minha empresa para algo parecido. Exato, tem tudo a ver. Você E aí, vê? sem querer, eu escolhi o nome. Depois, quando eu fui ver, eu falei, nossa, é isso, né? É porque Urano quer a liberdade, né? Urano quer É. nos deixar livres. É verdade. Tá. Gente, ó, passa pra vocês os contatos do André Mantovani. A gente tá falando tanto em mapa astral. Quer Pois fazer é. o seu com ele? Aproveita que eu já fiz e vou te falar. Não é adivinhação, é autoconhecimento. Exatamente. Uma vez que a gente sabe por que aquele algo na vida da gente é tão difícil e por que aquilo tá assim, a gente pode buscar uma forma da gente facilitar. E de transformar tudo. O mapa é o mapa da alma, é o mapa pra gente entender as nossas potencialidades e os nossos desafios. É só acessar o site André Mantovani com 2 N's e no final.com.br ou pode no Instagram, @André Mantovani, ou o canal do YouTube, que ele tem vários vídeos falando Legal. sobre tudo isso. É só colocar André Mantovani TV. Oba. Aaron Tura, Aaron Tura no Instagram, com muitas fofocas das celebridades, e otvfoco.com.br, meu site. notícia 24 horas por O dia. tempo inteiro. O tempo inteiro é pouco, cada segundo.